Olá, alunos! Vamos então a mais uma aulinha. Essa aulinha aqui, assim como a nossa última aula, ela é sobre os elementos, treinando, né? Identificar os elementos presentes em um texto narrativo, tá? Então, esse aqui é mais um textinho que narra a história de duas personagens. Não vou ler o texto com vocês, né? Vocês façam aí na casinha de vocês uma leitura prévia do texto. Eu vou fazer um resumo aqui pra gente conseguir realizar a tarefa, tá? Uma aulinha bem simples, bem breve, gente. Vamos lá. O dia que virou um dia. Gente, é muito interessante o uso que o autor, tá, o Diógenes de Lima, faz do uso dos artigos aqui nesse título, tá? O dia, quando a gente usa o artigo o, a gente tá falando de uma coisa determinada, tá? Então, eu sei a que dia eu tô me referindo. Então, o dia em que alguma coisa importante aconteceu, aquele dia, tá? Ele tá determinado. Ele é definido, ele é claro. Então, o dia fatídico. Então, o dia que acabou virando um dia. O que é um dia? É qualquer dia. É um dia que ficou no esquecimento, um dia sem importância, um dia ao qual eu não sei a que dia você está se referindo, tá? Então, é o dia, o grande dia, que acabou caindo no esquecimento. Essa é a ideia, tá? Por trás do uso dos artigos definido e indefinido nesse título. Então, vamos lá, gente. Que história ele conta aqui, tá? Ele conta a história de duas personagens, a Maria e o José, duas pessoas comuns. A Maria, uma moça trabalhadora, ele começa narrando o início do dia dessas duas personagens, como se as vidas delas ainda não estivessem cruzadas. Diz que a Maria acordou, que ela se despediu da família, que ela foi trabalhar, que foi um dia cansativo, que ela esperou o ônibus, que ela pegou o ônibus e que ela estava voltando para casa. Ela disse que o José começou o dia assim como a Maria, acordou, fez as tarefas dele eram o quê? Assaltos, né? Ele era um assaltante, um criminoso. Não muito satisfeito com, digamos, os frutos, né, da função dele ali. Não fez assaltos suficientes no dia, não teve um lucro muito bom. Ele decide que ele vai assaltar o ônibus no retorno para casa. E nesse momento as narrativas dessas duas personagens, né, do José e da Maria, se cruzam, porque o ônibus em que ela está retornando para casa é o ônibus que ele decide assaltar. Nesse momento, então, o José vê a Maria, os olhos dele se cruzam, ele vai até ela e usa ela como refém. A polícia chega, um dos tiros que é dado no ônibus acerta a Maria, o José acerta mais 3 tiros nela, ela morre, a polícia prende José, ele morre também, né? Maria se torna, ele diz aqui, onde sorrateiramente, né, o José morre. A defunta vira manchete, uma heroína, e aí a história termina assim. Passa-se uma semana e aquela foi apenas mais uma segunda-feira em uma grande metrópole. Por isso, o dia virou um dia. Por quê? Porque caiu no esquecimento, né? A rotina das pessoas fez com que elas esquecessem aquela morte trágica, aquelas mortes trágicas, tá? Essa é a narrativa, gente. Agora vamos aos elementos presentes nela. Personagem, gente, personagens principais. Protagonista, o José.
ou melhor, a Maria, né? Antagonista e José, né? Pra ter, gente, uma narrativa, ela tem que ter conflito. Pra ter conflito, ela tem que ter um protagonista e um antagonista, né? Na sequência, quem são os personagens secundários? Gente, tem o motorista que aparece ali, os policiais, a família da qual ela se despede, tá? Esses personagens, eles não têm nomes, mas eles surgem em determinados momentos na narrativa. Então, eles são personagens secundários. Eles poderiam ter nomes? Poderiam. Mas, neste caso aqui, eles não são nem citados. Eles só aparecem, mas não tem o policial tal, tá? Os policiais, a família, o motorista. Tempo, gente. Tempo é tempo passado e é tempo cronológico, tá? Mais uma vez, não temos a presença dos flashbacks do tempo psicológico. Ele simplesmente narra algo que já aconteceu na sequência, né? Narrador é onisciente, gente. Ele sabe o que estava acontecendo com as personagens. Ele não tá só contando uma coisa que ele viu. Ele tá falando que a Maria estava cansada. Ó, a Maria cumpre mais uma jornada de trabalho e cansada roga a volta à casa. José, bandido inveterado, passa o mesmo dia a caminhar, tramar e agir. Não estando satisfeito com as finanças adquiridas, envolve-se em dantescos pensamentos terríveis. Se ele sabe o que ele estava tramando coisas, que ele não estava satisfeito, o que motivou ele a fazer aquele assalto, então a gente já sabe que o narrador, ele conhece os sentimentos dos personagens, então ele é onisciente, tá? Ele não é apenas observador. Espaço. Aí nós temos alguns lugares, né? Nós temos a casa de Maria no começo e a casa de José. O ponto de ônibus, onde o José estava lá maquinando, né? O assalto deles. E o principal que a gente poderia citar seria o próprio ônibus, né? Que é onde acontecem os fatos mais importantes da nossa narrativa. O enredo. Então, eu fiz um breve resumo aqui, né? O autor narra o modo como as rotinas de Maria e José vêm a se cruzar e como o assalto planejado por José termina de forma trágica, tá? Isso seria um resumo do que aconteceu. Esse é o enredo da história. Clímax, gente, é a morte da Maria e de José, né? A morte dos personagens. E desfecho o que acontece depois. Ou seja, as personagens acabam por ser esquecidas. Aquela segunda se torna mais uma segunda-feira apenas. Ok? Aula bem tranquila, bem simples, gente. Terminamos aqui, então, o nosso estudo sobre elementos da narrativa. Até a próxima aula e um abraço.